A ação da Strategy está caindo bastante ultimamente, mesmo com a consistência nas compras de Bitcoin, aumentando o Bitcoin por ação de forma gradativa e constante. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa queda não tem fundamento nenhum e é apenas baseada em emoção e nada além disso. E eu também vou mostrar alguns indicadores que eu desenvolvi que comprovam o quão desvalorizada essa ação está hoje em dia. E eu também vou te dar uma suposição do preço futuro da Strategy quando os fundamentos voltarem a ser valorizados pelo investidor. Quando a gente avalia ou analisa uma ação de forma tradicional, a gente geralmente analisa o PL, que é o preço dividido pelo lucro, a gente também analisa o preço dividido pelo valor patrimonial, free cash flows por ação, até a estabilidade da moeda usada no balanço. Se ela é uma empresa brasileira, ela vai estar usando reais no seu balanço. Se ela é uma empresa americana, ela vai estar usando dólares no seu balanço. Então, isso também é analisado, se é um país emergente, se não é. Então, tudo isso funciona desde que o dinheiro não seja o problema. E eu não preciso dizer que hoje o dinheiro é sim um grande problema, isso com certeza tu já sabe. E antes de analisar os números da empresa, a gente também precisa fazer a seguinte pergunta: será que essa empresa vai existir no futuro e ela vai dominar os seus concorrentes? Ela existir de fato no futuro e não perder espaço para os seus concorrentes ou ficar atrás deles é muito mais importante do que uns números saudáveis hoje, porque amanhã uma empresa muito melhor pode surgir, tirando uma empresa saudável hoje completamente do jogo. E a Strategy domina e vai continuar dominando o mercado de tesourarias de Bitcoin, porque ela possui a maior quantidade de Bitcoins disparado entre as suas concorrentes. Ninguém vai conseguir superar a quantidade de Bitcoins que eles têm. E além disso, eles estão revolucionando o mercado de créditos globais com as ações preferenciais, pagando na média 11% ao ano. Mas isso fica para um outro vídeo. Então lembra, a ação da Strategy não pode ser avaliada como uma ação comum, porque ela não é uma empresa operacional como qualquer outra. Ela é uma empresa de tesouraria de Bitcoin, onde o Bitcoin não é a mesma coisa que o caixa de uma empresa, e nem é um ativo produtivo tradicional. O Bitcoin é uma reserva de valor escassa, que cresce conforme o tempo passa. E se tu guarda o teu valor em Bitcoin, o tempo trabalha a teu favor e não contra. E se o Bitcoin é o ativo mais importante dessa empresa, a gente não vai olhar o PL como principal métrica, e sim o preço dividido pelo valor patrimonial, que seria o múltiplo do Net Asset Value, ou o múltiplo do valor líquido dos ativos. E um é bem similar ao outro, porque usam os ativos do balanço no denominador. E um dos principais motivos da Strategy hoje estar bem desvalorizada é que esse MNAV está bem abaixo de 1, considerando o valor de mercado total da Strategy hoje. Então, pegando os 709.715 Bitcoins que eles têm no balanço hoje, vezes o preço do Bitcoin, que é quase 89 mil dólares, isso dá uma reserva de 63 bilhões de dólares. E o valor de mercado deles é 52 bilhões de dólares. Então, o múltiplo do Net Asset Value é menor que 1, porque a reserva no balanço deles é superior ao valor de mercado. Então, isso significa que há um premium na ação, que ela está com um desconto, porque ela deveria valer ao menos a quantidade de Bitcoins que eles têm no balanço. Não faz sentido ela valer menos do que isso. Se a gente pegar as principais empresas do S&P 500 para fazer um comparativo e usar o Price to Bookings Ratio, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, olha só que interessante, todas elas são negociadas a um valor muito superior a 1. A Apple é negociada a 45 vezes o valor patrimonial deles no balanço. Então, usando uma matemática de primeira série aqui para ficar bem fácil de entender o que eu tô falando, é como se eles tivessem R$1 dentro da carteira, só que as pessoas estão pagando R$45 para ter essa carteira. Não tem sentido nenhum, né? É claro que eles são uma empresa gigante e inovadora, que não vai sair do mercado tão cedo e que tem lucro constante. É por isso que a ação é negociada com um premium. E se a gente olhar a média do S&P 500, seria mais ou menos um PB ou MNAV de 5, que ainda assim é bem superior a 0,8 da Strategy hoje. Então, com certeza, a Strategy deveria ter um premium também, porque eles estão acumulando Bitcoins como se não houvesse amanhã. Inclusive, recentemente, eles compraram 35.932 Bitcoins em uma semana. Isso é mais do que a Meta Planet acumulou até hoje. E eles são a quarta maior empresa de tesouraria de Bitcoin. Então, um ponto que eu quero chegar aqui é que as empresas tradicionais usam o Free Cash Flow basicamente para duas coisas: Share Buybacks, que é comprar de volta a sua própria ação, ou distribuir dividendos. Esse é o modelo clássico do S&P 500, ou de qualquer ação
ação hoje em dia. E o acionista recebe esse valor de volta medido em moeda fiduciária, o que não é o ideal, porque moeda fiduciária perde valor conforme o tempo passa. E o grande problema das empresas tradicionais é que o caixa está em dólar, ou real, ou ien, ou qualquer moeda fiduciária que tu escolher. Eles dependem muito de múltiplos de mercado, juros, liquidez, e é um ganho nominal, não necessariamente real. Já a Strategy faz algo diferente. Eles usam os free cash flows para comprar Bitcoin, o que aumenta o Bitcoin por ação. E essa é uma das métricas mais importantes, porque se eles estão aumentando o Bitcoin por ação, se tu possui uma ação deles, conforme o tempo passa, tu vai ter mais e mais Bitcoin, de forma automática, mesmo sem comprar os Bitcoins, porque eles estão comprando os Bitcoins e colocando no balanço. E tu é um acionista deles, então tu também vai estar tendo mais Bitcoins no teu balanço de forma indireta. Esse é o grande X da questão. Tu quer ter mais Bitcoins, e se tu comprar essas ações e eles continuar performando, tu também vai ter mais Bitcoins no teu patrimônio, porque tu é um acionista dessa empresa que acumula Bitcoins. Não é tão difícil assim de entender isso. Então, se essa métrica aqui continuar subindo, tá tudo certo. A gente não tá recebendo dividendos, a gente tá recebendo satoshis por ação, que é o que a gente quer. Por isso, isso é muito mais vantajoso, porque o Bitcoin é escasso, ele não pode ser diluído, ele não depende de políticas monetárias globais e o tempo trabalha a teu favor e não contra. Por isso, a Strategy e outras empresas de tesouraria de Bitcoin acumulam Bitcoin independente do preço. Eles sabem que essas quedas irracionais são parte do processo. Elas limpam essas pessoas que não têm convicção no longo prazo, que estão apenas para ganhar um dinheiro rápido. E quem quer dinheiro rápido pode colocar dinheiro em casas de apostas, tigrinho, loteria ou coisas do tipo, porque investir dinheiro requer tempo e convicção, removendo completamente as emoções da questão. Daqui a pouco eu vou te mostrar quanto eu acho que a Strategy vai valer no futuro, se o Bitcoin também continuar valorizando. Mas antes eu separei alguns indicadores que eu desenvolvi que mostram em tempo real o quão desvalorizada a Strategy está hoje. Começando pelo mapa de calor, que usa uma média móvel de 40 aplicado aqui no gráfico semanal. Então esse mapa de calor mostra o quão longe o preço tá dessa linha branca que tu tá vendo aqui no meio. Então quanto mais longe para cima, ele marca essas bolinhas vermelhas, e quanto mais longe para baixo, ele vai marcar essas bolinhas azuis. E se tá mais próximo, ele vai mostrar bolinhas verdes ou amarelas, que é a maioria que tu tá vendo. Mas o interessante é analisar as bolinhas vermelhas ou azuis, porque aí sim vai mostrar um mercado de muita euforia ou de muito pessimismo. E agora a gente está justamente em um mercado de extremo pessimismo. E a última vez que isso aconteceu foi lá em junho de 2022. E depois disso, a Strategy teve um rally de mais de 3.500%. Então, quando as bolinhas estão azuis, que no caso é agora, isso significa que é um ótimo ponto de entrada. Ou seja, as chances de cair mais daqui não são muito altas, porque a gente já está muito distante da média. Outro indicador é o Z-Score Probability Waves. E aqui é estatística pura. O Z-Score mede o quão distante o preço está da média histórica em desvio padrão. Então essa linha pontilhada aqui de 2 para cima significa 2 desvios padrões para cima da média. E a linha de menos 2 significa 2 desvios padrões para baixo da média. Isso também ajuda a identificar otimismo ou pessimismo. E as últimas vezes que esse indicador esteve abaixo da linha de menos 2, também marcou os fundos locais da Strategy. E se tu tivesse comprado ação nessas oportunidades, tu também teria excelentes retornos. E agora, mais uma vez, esse indicador bateu a linha de menos 2. Então, provavelmente agora é um excelente ponto de entrada mais uma vez. E o último indicador que eu separei para mostrar é o oscilador entre a Strategy e o Bitcoin. Então, se a Strategy sobe mais que o Bitcoin, essa linha aqui também vai subir mais, até um múltiplo de 2. Então, quando a linha chega próximo a 2, significa que a Strategy está subindo 2 vezes mais rápido na média do que o Bitcoin, o que sinaliza também sinais de euforia. E se a linha vai para baixo de 1, significa que ela está subindo menos que o Bitcoin. Então, quando o indicador mostra esse sinal verde, isso é uma indicação de que a Strategy está mais desvalorizada que o Bitcoin neste determinado momento. E esse indicador nunca ficou verde por tanto tempo assim. Pode ver que as últimas vezes que ele registrou verde, o preço da Strategy teve rallies depois disso, o que te traria ganhos de forma imediata. Mas ele não vai marcar exatamente o fundo, e sim momentos de exaustão, que no caso ele está marcando neste exato momento. Então, se a gente juntar os 3 indicadores, o mapa de calor registrando bolinhas azuis, o que raramente acontece, o Z-Score atingindo a faixa de menos 2, que das últimas vezes identificou fundos do preço da Strategy, e o oscilador entre a Strategy e o Bitcoin ficando abaixo de 1 por uma quantidade recorde de tempo. Usando esses 3 indicadores ao mesmo tempo, a gente consegue ver com clareza que o preço da Strategy ele está sim bastante desvalorizado. E é bem provável que a gente de fato esteja bem próximo
próximo a um fundo. E a gente sempre deve tomar decisões baseado em probabilidades e nunca em chutes. Então, probabilisticamente falando, há uma boa chance da ação se recuperar em breve. E agora eu vou mostrar quanto eu acho que a ação da Strategy vai valer no futuro. Se o Bitcoin tiver um preço de $200 mil, $500 mil e $1 milhão. E eu acredito que essa janela pode ser mais ou menos uns 5 anos, para o preço de $1 milhão no caso. Então o preço da Strategy hoje está $160 e o preço do Bitcoin hoje está praticamente $90 mil. Então aqui na coluna Y é o preço do Bitcoin e na coluna X é o MNAV, que é o múltiplo do Net Asset Value, que eu comentei antes. Então, um MNAV de 1 colocaria o preço da ação a $360, que dá um pouco mais que 2 vezes de retorno, se o Bitcoin estiver a $200 mil. E se ele estiver a $1.000 com um MNAV de 1, então o balanço valendo a mesma coisa que o valor de mercado, isso daria um preço da ação de $1.800 por ação. Então, se o Bitcoin continuar subindo, o que é muito provável que vai acontecer, a ação também vai continuar subindo. E se a gente pegar o valor de mercado do Bitcoin de 1 milhão e um múltiplo do Net Asset Value de 5, que é a média do S&P 500, por acaso, isso colocaria o preço da ação da Strategy em $9 mil, que daria 56 vezes de retorno do preço de hoje. E o MNAV pode ser bem maior do que 5, porque os mercados na euforia, eles são irracionais. Pode até colocar um MNAV de 10 aqui se tu quer. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para receber as próximas atualizações aqui do canal Patrimônio Bitcoin. Por hoje era isso, eu te espero no próximo.